Gabriel Bortoleto ficou extremamente impressionado com o resultado da Sauber no último GP da maior categoria do automobilismo mundial. Mas não apenas isso, a equipe suíça conseguiu realmente colocar os dois pilotos em condições de disputar por pontos na última corrida. Só que Nico Hülkenberg e outros meios de comunicação, fontes externas, por exemplo, já estão revelando de certa forma como o C45 conseguiu resultados tão impressionantes e se isso ainda pode perdurar por muito mais tempo na categoria. Com isso, a gente tem a oportunidade de talvez ver uma Sauber com Gabriel Bortoleto disputando posições da parte de cima do grid intermediário da Fórmula 1 e quem sabe conquistando talvez um quinto, sexto lugar ainda em 2025. A gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, então assista ele até o final para você entender sobre todos os assuntos, inclusive nas suas nuances. E não esquece de já deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Eu sei que é sim um voto de fé aqui, um voto de confiança que você dá no nosso trabalho quando você faz isso no início do vídeo, mas também é algo mais estratégico para você. Por quê? Se você faz isso agora, você tem a oportunidade no final do vídeo, se você não gostar do conteúdo, de tirar essas suas ações e dessa forma, claro, a gente não vai aparecer mais para você. Algo que eu sei que não vai acontecer porque você vai curtir muito esse vídeo. Só que se você não faz isso agora, você corre o risco muito sério de acabar se esquecendo de fazer essas atitudes e aí o canal some para você, o YouTube muitas vezes não manda mais esse tipo de vídeo e assim você fica sem informações de qualidade. Então não corra esse risco. Já deixa o like, se inscreve e vamos logo para o conteúdo que realmente importa. A gente tem aqui uma notícia do motorsport.com alemão. Quando você olha aqui, a tradução está do alemão para o português. Fui lá na Alemanha para pegar essas informações. O Bortoleto, como eu já disse, ficou impressionado do quanto Nico Hülkenberg foi rápido no GP de Barcelona de Fórmula 1. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, o que ele falou, ele disse que ele ficou surpreso com a velocidade dele a respeito da largada de Nico Hülkenberg. Para quem não percebeu, Hülkenberg conseguiu ultrapassar Bortoleto na primeira volta da corrida. Hülkenberg havia largado de 16º, Bortoleto de 12º. E na primeira volta, tanto Bortoleto quanto Hülkenberg conseguiram se manter ali, Bortoleto em 12º e Hülkenberg em 11º, já que os dois fizeram a ultrapassagem em um carro em comum. Foi uma largada espetacular de Hülkenberg, que fez isso de pneus novos. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo aqui. Ele simplesmente fez tudo certo. Claro, pneus novos ajudam, mas você ainda precisa colocar o carro nos lugares certos. E ele fez isso perfeitamente. Depois, Bortoleto também falou a respeito de ter agora uma noção muito melhor do que ele possa melhorar na corrida, especialmente em termos de gerenciamento de pneus. Vou falar sobre isso agora com vocês e depois ele falou em uma corrida como essa, você aprende mais do que qualquer sessão de treinos livres. Isso aqui é referente a algo que eu tenho falado durante toda essa semana e que tá gerando uma briga aqui no canal que, poxa vida, não era para estar acontecendo. Gabriel Bortoleto teve dificuldade nesse GP de Barcelona. Ele treinou pouco com o carro, fez apenas uma sessão de treinos livres e uma sessão de qualificação com as novas especificações de atualizações. Com isso, ele foi para a corrida com um carro que não estava bem configurado. Ele mesmo disse que precisou mexer na asa dianteira durante a qualificação. Além disso, ele também tinha, claro, a desvantagem de utilizar pneus macios usados na largada, o que não deu a vantagem, por exemplo, que Nico Hülkenberg teve e que saiu ultrapassando todo mundo na primeira volta. O próprio Bortoleto concorda comigo, dizendo justamente isso. Ele teve maior experiência justamente durante a corrida e ele percebeu que o maior problema dele foi o gerenciamento de pneus. A gente percebe que Gabriel Bortoleto, que deveria ter ido para uma parada nos boxes apenas, teve que fazer 2 paradas por conta de problemas de gerenciamento de pneus. Se ele tivesse, provavelmente, com um carro mais bem configurado, ele teria conseguido levar o carro mais adiante e talvez com um ritmo de corrida mais parecido com o Hülkenberg, algo que não aconteceu. Hülkenberg, durante toda a corrida, foi em torno de 2 a 3 décimos mais rápido do que Bortoleto,
mesmo no stint final, onde Bortoleto e Hülkenberg tinham pneus muito parecidos em questão de quantidade de voltas. Durante toda a corrida, o Hülkenberg foi mais rápido, a configuração do carro, aparentemente, para o piloto alemão, estava superior quando comparado ao piloto brasileiro. E isso, galera, o próprio Bortoleto está confirmando. Se você discordar, você está discordando de mim, do Bortoleto e de várias outras pessoas que estão analisando os dados da corrida. Enfim, Bortoleto continuou falando a respeito das atualizações. Agora podemos pilotar muito melhor no trânsito, ou seja, ele vai conseguir fazer melhores ultrapassagens e com mais frequências ultrapassagens, justamente porque consegue ali pegar mais vácuo sem perder tanto por conta da turbulência. E Jonathan Whitley, que é o novo chefe da equipe, diz que Gabriel sentiu o novo pacote pela primeira vez na manhã de sábado, algo que eu já disse, foi na qualificação. Depois fez uma boa qualificação e a corrida decente. Claro, fomos um pouco agressivos na estratégia. O que eu disse, sobre uma parada apenas para Gabriel Bortoleto. Mas a abordagem dele é muito madura, estou muito feliz com a nossa dupla de pilotos. Exatamente isso. O Whitley depois falou que tentaram colocar Gabriel no top 10 com um plano agressivo, que foi o plano de apenas uma parada. E aí no final, a gente tem aqui que o Bortoleto acredita que sua primeira colocação entre os 10 primeiros é apenas uma questão de tempo. Isso aqui é uma coisa que eu falo desde o início do ano e todo mundo fala que eu tô viajando na maionese, que é impossível. Mas, galera, é isso mesmo, tá? Gabriel Bortoleto deve marcar pontos ainda nesse ano. Todo mundo aqui no canal vive falando que não tinha como, mas agora tá provado. Ele vai conseguir provavelmente, assim como seu companheiro de equipe conseguiu na última corrida, em algum momento ele vai marcar seus primeiros pontinhos ainda em 2025, como previsto desde o início do ano aqui pelo canal. Agora, qual foi o segredo mesmo da equipe Sauber para esse GP de Barcelona que pode levá-los realmente a um sucesso estrondoso em 2025? Outra notícia aqui do Motorsport alemão falou sobre isso. O que foi? Foi a pista? Foram as atualizações? As asas flexíveis? O Motorsport alemão disse basicamente o seguinte: até o fim de semana espanhol, a Sauber era sem surpresa o carro mais lento do grid. Até aqui, ok, todo mundo sabe. Eles ficavam em média 1,4 segundos atrás da McLaren, no ritmo de qualificação, tá? E no ritmo de corrida, quase 1,7 segundos. Tá aqui o gráfico deles, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o gráfico deles na média para 2025. A Sauber está justamente aqui embaixo, como a gente pode perceber. Acredito que esse aqui, inclusive, seja um gráfico atualizado após o GP da Espanha, o que levou a média um pouquinho mais para baixo, tá? A Sauber ficou um pouco mais rápida no GP da Espanha. O que a gente vai perceber isso é agora. O tempo do Bortoleto foi 1,21 segundos mais lento que a McLaren de Oscar Piastri, o que é uma melhora na qualificação quando comparado à média anterior de 0,23 segundos. E aí Hülkenberg ficou, que é o piloto que fez o melhor ritmo de corrida da Sauber, ficou 1,4 segundos atrás da McLaren por volta, o que aí é uma melhora de quase 0,3 segundos, tá? Uma melhora muito grande. A Sauber terminou cerca de 0,25 segundos mais perto da liderança na Espanha do que até agora na temporada, o que é uma melhora enorme em comparação com o pelotão intermediário. Quando a gente vê questão de desgaste de pneus, a Sauber é uma das equipes com melhor desgaste. Por isso ela seria uma das equipes que estaria tentando ali fazer a estratégia de parada única no GP da Espanha, algo que para muita gente era completamente impossível. Aqui o Motorsport tá com um problema de caracteres, mas a gente percebe que esse aqui é o Bortoleto, que foi o piloto que menos desgastou os pneus, e esse aqui é o Hülkenberg, o segundo piloto que menos desgastou. Se o Bortoleto tivesse com uma boa configuração, provavelmente ele teria conseguido fazer apenas uma parada, tá? Particularmente notável, uma análise dos dados sobre o desgaste de pneus, foi o que eu acabei de falar. Bortoleto e Hülkenberg foram menos de 0,09 segundos de desgaste por volta, tá? Com o carro da Sauber, o que é impressionante. A Sauber, como eu já disse em outros vídeos nessa semana,
A Sauber está com um carro estável, equilibrado. Se você olhar a onboard do Bortoleto e do Hülkenberg, eles praticamente não brigam com o volante. Isso não significa que é o carro mais rápido, tá? Por exemplo, o carro de Max Verstappen não é um carro equilibrado. A Red Bull RB21 é um carro desequilibrado, mas é um carro muito rápido. Então, ele compensa esse desequilíbrio com velocidade, mas ainda assim desgasta mais pneus do que a Sauber, tá bom? Mas o que mudou o jogo para a Sauber? Pode ter sido essa atualização, que foi principalmente aí no assoalho e no sidepod, tá bom? E claro, a nova asa dianteira. E aí fala muito a respeito disso, porque a Sauber foi o carro que mais levou atualizações para esse GP da Espanha de Fórmula 1 e aparentemente é um dos carros que mais está levando atualizações durante todo esse ano. Perdão aí, tá? Mais uma vez, tá tudo em alemão, como vocês podem perceber, e tá desconfigurado, mas não tem problema. E olha o que o Hülkenberg disse. Ele tá mais consistente, o que eu sempre falo, oferece mais downforce, dá para confiar muito mais no carro, ele não é mais tão ágil, na verdade a tradução aqui tá errada, a tradução correta seria ele não é mais tão agressivo, o que é uma boa notícia para nós, ou seja, o carro não é tão arisco, é mais fácil de pilotar, é o que eu digo, o carro tá mais equilibrado. Hülkenberg mostrou um melhor ritmo entre todas as equipes do pelotão intermediário, que foi o que eu disse, a Sauber conseguiu gastar pouquíssimo pneu e conseguiu no pelotão intermediário se destacar entre todas as outras. E aí o circuito de Barcelona é um local onde a Sauber é muito forte, o que acaba deixando esses dados um pouco mais difíceis. A Sauber, por exemplo, chegou a ser 0,7 segundos mais rápida em comparação com 2022, agora, mas no ano em 2024. Ou seja, ainda em 2024, quando ela era a pior equipe do grid, o GP de Barcelona foi um local onde ela se destacou muito, tanto com Guanyu Zhou quanto com Valtteri Bottas. Então, talvez a gente possa falar que nesse GP de Barcelona as atualizações tenham, claro, ajudado muito a equipe, mas não apenas isso, porque a Sauber sempre foi muito boa em Barcelona. Quando a gente vai ver outros dados, a gente tem aqui que a razão para a força na Espanha reside nas características de curvas de velocidade média e altas temperaturas, algo que também acontece no Bahrein, na Hungria e no Catar. Então é bem provável que nessas 3 corridas a Sauber também vá muito bem. A gente sabe que algumas delas já aconteceram, mas na que não aconteceu, se eu não me engano, apenas a do Catar, eu acho que ainda vai acontecer. A Sauber ainda tem essa oportunidade de aproveitar as características da pista. Só que o próprio Hülkenberg disse que ele acha que tudo se deve às atualizações e não às características da pista, dando uma esperança a mais de que a gente vai continuar vendo esse tipo de resultado para a equipe Sauber. Olha o que ele diz. Acho que a atualização combinada com a diretriz técnica, aquela questão lá das asas dianteiras, mudar as asas e tudo, pode ter prejudicado um pouco outras equipes como a Williams, mas não teve impacto negativo sobre nós, então por isso eles podem ter ganhado alguma vantagem. Agora, o que vem a seguir, né? A gente sabe que sem o abandono de Antonelli e o safety car, é bem provável que o Nico Hülkenberg teria ficado mais ou menos na 9ª colocação, atrás de Isaac Hadjar, que foi um pouco mais rápido do que o Hülkenberg durante a corrida. Mas ainda assim, ele teve essa oportunidade no GP da Espanha. Só que os dados mostram que a Sauber ainda não subiu da base para o melhor meio de campo. Então é bem provável, segundo o motorsport.com alemão, que a Sauber continua ali no meio de campo. Ela não está mais na última equipe, na pior equipe do grid, mas também não é a melhor equipe do campo intermediário da Fórmula 1. Mas outra questão que a gente também precisa falar é a respeito dos pneus, que a gente não falou em outro vídeo. E o Hülkenberg falou sobre isso. O resultado dele também foi por conta dos pneus novos que ele conseguiu no GP da Espanha. Por conta do reinício da prova, em que ele teve a oportunidade de parar nos boxes no momento do safety car com pneus novos, enquanto Lewis Hamilton estava com pneus usados, o que propiciou que ele fizesse aquela ultrapassagem ao final da corrida. Olha o que ele fala. Ter pneus novos por ter caído no Q1, porque como a gente sabe, ele não passou para o Q2, acabou sendo útil. O safety car no final e a opção por macios novos nos ajudaram muito. Olha que interessante, ele mesmo admite que essa questão dos pneus novos realmente ajudaram ele no safety car,
mas é algo que não teria acontecido se não tivesse acontecido esse safety car. Então, por mais que, claro, a estratégia dele foi acertada para as condições que aconteceram no GP de Barcelona, a gente percebe que a Sauber realmente melhorou. Ele teria terminado entre nono e 10º lugar no GP se não houvesse todas essas intercorrências, o que indica que o carro realmente é bom. A gente vai precisar ver se a pista foi a grande responsável ou as atualizações, mas como a gente percebe, com Gabriel Bortoleto indo para os testes do TL1 e TL2 com as atualizações antigas e não conseguindo bons resultados, enquanto Nico Hülkenberg conseguiu esses bons resultados, tudo indica que as atualizações foram realmente a estrela do GP de Barcelona e continuarão sendo durante todo esse ano de 2025. É realmente muito promissor. Provavelmente a Sauber colocou Bortoleto com o carro antigo justamente para entender e separar as coisas, se era o carro que tinha melhorado ou a pista era mais propícia, e eles conseguiram constatar que realmente as atualizações fizeram toda a diferença. A minha opinião é essa desde sempre, eu venho falando aqui com vocês, mas eu queria saber qual que é a sua. Você acha que a Sauber vai continuar bem? Você acha que o segredo da Sauber realmente foram as atualizações? Foi o assoalho? Foi a asa nova? Foi o sidepod? Foi a capa do motor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo. Não esquece, se você não deixou o like, se inscreveu no canal e gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que gosta do Bortoleto, gosta da Sauber ou do Hülkenberg, para que ele possa saber sobre essas novas notícias de uma das equipes mais queridas do grid pelos brasileiros no dia de hoje. Porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte.